Número 13, diz a palavra de Deus: exultai, ó céus, e alegra-te, tu terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não esquecerei de ti. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Amém. Aleluia. Toma o vosso centro. Eu quero ministrar a palavra de Deus. Glória a Deus. Subordinado ao tema: não somos esquecidos por Deus. Não somos esquecidos por Deus. Nessa manhã, meus queridos irmãos, eu tenho certeza que Deus irá falar, aleluia, continuar falando com a tua vida, porque Deus não te trouxe nesta manhã para você voltar para a sua casa da mesma maneira, aleluia, que veio da tua casa. Não, você veio nessa manhã e Deus vai continuar falando, Deus vai renovar as suas forças. Quem sabe você tem pensado essa semana que Deus tem te desamparado, que Deus tem esquecido de você, mas Deus te trouxe nesta manhã para dizer para você que você não é esquecido dele, que você não é desamparado por ele. Ele te ama, ele te guarda. Muito em breve você vai ser arrebatado. Jesus é enfático, ele prometeu a sua palavra, ele diz: eis que eu vou vos preparar lugar, e quando estiver pronto, eu voltarei e vos levarei para onde que estejai vós também. A promessa dele é verdadeira, a promessa dele é autêntica. Jesus, quando promete, não existe promessa melhor do que a promessa do Cristo Jesus. Ele prometeu que foi preparar um lugar, o lugar ele está preparando para você. A dizer que muito em breve a trombeta de Deus vai tocar, a dizer que muito em breve, aleluia, ele vai voltar nas nuvens, e a dizer que vai pegar a tua vida, vai transformar o teu corpo corruptível num corpo incorruptível de glória. Nós seremos transladados e transportados para a glória. Quantos têm essa viva esperança nessa manhã? Pode dar glória a Deus e dizer: glória a Deus. A hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. A maior esperança do cristão na terra, meus irmãos, é aguardar a vinda do Messias. Ele vai voltar. Quem sabe você pode estar pensando, mas está demorando. Os sinais estão diante de nós, os sinais estão diante dos nossos olhos. Tudo nos mostra que Ele está voltando, tudo nos mostra que Ele está voltando. E a dizer que esse momento pode ser hoje. Existem muitas pessoas que estão se preparando para o arrebatamento. A palavra de Deus para nós nesta manhã é essa: que nós devemos estar preparados para o arrebatamento. Jesus pode voltar daqui a um Jesus pode voltar daqui uma hora. Eu não sei qual será o momento que ele vai voltar. O certo é que aquele que estiver preparado vai subir ao corpo dele. Vai subir ao corpo do Mestre. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, quando eu leio da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, muitos profetas profetizaram a vinda do Messias. O Jesus escolhido no Antigo Testamento, ele era apenas uma promessa. Deus fazia promessa por intermédio dos seus profetas, dizendo que viria o Salvador. O Antigo Testamento falava, o profeta Jeremias, muitos profetas profetizaram a vinda do Messias. E no Novo Testamento se cumpre a vinda do Messias. Mas a Bíblia Sagrada também me fala, no texto que eu li nesse momento: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamentou, todavia eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus fez o homem e a mulher, Deus colocou no jardim do Éden, eles tinham uma plena comunhão com o seu Criador. Mas o pecado traiçoeiro veio. A Bíblia diz que o Satanás veio, entrou, olha, uma serpente enganou Adão e Eva. Agora eles estavam desamparados, estavam sozinhos no jardim do Éden, porque o pecado traz separação.
entre o homem e Deus. O pecado afasta o homem da presença de Deus. Você deve se afastar do pecado, você deve se aproximar de Deus, porque Ele está de braços abertos para a tua vida, porque Ele está de braços abertos para te abençoar. Quando você se afasta do pecado e você vem ao encontro dele, Ele vai ao encontro de você e te dá vitória e te abençoa. Mas agora, amados, a Bíblia diz que eles estavam, Adão e Eva estavam sozinhos, desamparados, achando que Deus havia esquecido, achando que Deus havia desamparado no jardim do Éden. Mas a Bíblia diz que no final do povo dia, a Bíblia diz que Adão estava ali, Eva estava ali, e quando Deus desceu para falar com ele, não encontrando os dois, eles se esconderam da face da presença de Deus. Existem muitas pessoas que se afastam de Deus, que se afastam do Senhor por causa do pecado, mas Deus, aleluia, enviando o seu Filho unigênito, aleluia, para fazer uma nova aliança, aleluia, com o homem, por intermédio de Jesus. A Bíblia diz que Deus descendo, encontrando os dois sozinhos, desamparados, mas eles não estavam desamparados, porque quem crê em Deus poderoso, santo, nunca é desamparado por Ele. Quem sabe você possa estar nessa manhã aqui, e a última esperança de você. Eu quero dizer para você que Jesus não te abandona. Eu quero dizer para você que Jesus tem um projeto na tua vida. Você vai vencer porque Ele não te desampara. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia Sagrada também me fala acerca de Abraão, o pai da fé. Existem muitas pessoas que querem apressar a vontade de Deus. Existem muitas pessoas que querem adiantar o projeto de Deus, querem adiantar as promessas de Deus. Mas as promessas de Deus, elas são incondicionais. Se você permanecer na presença dEle, a promessa dEle vai se cumprir na tua vida, a promessa dEle vai se realizar na sua vida. A Bíblia Sagrada diz que Abraão, aleluia, vendo a sua esposa adiantada em idade, aleluia, a promessa de Deus que era que ele seria pai de uma grande nação, nasceria um filho, aleluia, da sua esposa Isaque. Mas Abraão não quis esperar a promessa de Deus. Abraão quis dar uma mãozinha para Deus. Aleluia. Quando você quer dar uma mãozinha para Deus, você acaba estragando o projeto dele na sua vida. Que é o conselho de Deus para você nessa manhã. Fique no centro da vontade dele, porque você estando no centro da vontade dele, o seu projeto vai realizar. Porque Deus não esquece de ninguém. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada me diz que Abraão, a sua esposa não estava ainda, ela não podia gerar um filho para ele, e agora ele pega e deita com a sua concubina, a moça, a sua serva. Mas a Bíblia diz que após nascer a criança, o que foi que aconteceu? Logo em seguida, o projeto e a vontade de Deus acontece, nasce o filho da promessa. Agora essa família tem um problema, agora essa família está com problema para resolver. O que foi que aconteceu? Diz a Bíblia Sagrada que Abraão, aleluia, não tendo mais como conviver com Agar, o seu filho, aleluia, e o seu filho da promessa, Isaque. A Bíblia Sagrada diz que Abraão pega, aleluia, Agar e o seu filho Ismael e despede ele para o deserto, aleluia, dá pão para ele, dá água para ele. Sabe o que Abraão estava dizendo para Deus? Quem é que sobrevive no deserto? Ninguém sobrevive no deserto sem água, sem pão. Ele estava despedindo Agar para o deserto. Ele estava dizendo: você vai para o deserto, mas lá Deus vai tratar com você. Ele estava despedindo no deserto, lá no deserto você não vai sobreviver, você vai morrer no deserto. Mas aquele que não é esquecido por Deus, mas aquele que não é rejeitado por Deus, ainda que ele esteja no deserto, Deus fará que a água ele vai tomar água e vai andar. E a Bíblia Sagrada diz que eles andaram pelo deserto, e quando estavam andando pelo deserto, o que foi que aconteceu? Acabou a água, acabou o pão, e aquela mulher vendo seu filho pedir água: mãe, eu quero água, não tem mais água. A Bíblia Sagrada diz que ela não tinha pão para oferecer para ele, mas diz a Bíblia Sagrada que ela pega o menino, ela lhe deixa ele um pouco longe da sua face, para que ela não possa contemplar a morte do menino, ela não possa contemplar a morte do seu filho.
ouvido. Aleluia, sai a distância do tiro de flecha. E diz a Bíblia Sagrada que ela começa a orar ao Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que o menino começa a clamar ao Senhor. E diz a Bíblia que quando os dois clamavam de um lado e o outro do outro, aleluia, desceu um anjo no céu e disse a Agar: olha diante de ti o poço que está lá, porque aquele que não é esquecido por Deus, aquele que não é esquecido por Deus, aquele que não é esquecido pelo Senhor, tem a provisão divina. Você vai ter a provisão de Deus para a tua vida, porque Deus não te desamparou, porque Deus não te deixou. Você tem pensado que Deus tem te abandonado? Não, meu querido irmão, essa prova que você está passando ela é momentânea. Daqui a pouco vai abrir um poço para você, você vai ter água para jogar, vai ter água nessa fonte, você vai ser um canal de bênção. Aleluia. E diz a Bíblia que quando ela pega, o anjo diz para ela: vai, pega o menino, dá água para ele e anda, porque eu falei dele uma grande nação. Aleluia. Diz a Bíblia Sagrada também, aleluia, quando Jó foi provado, após ter perdido todas as coisas, aleluia, Jó era um homem que confiava no Senhor. Jó nunca, aleluia, botou a sua descredibilidade no Deus ao qual servia. Aleluia, ele tinha que ter, mesmo tendo perdido todas as coisas materiais, mas tinha uma coisa que Jó não perdia, era a esperança no Deus ao qual ele servia. Ele disse: eu sei que tu se levantará e me dará vitória. Agora, quem é escolhido de Deus, quem é separado para a vitória, agora consegue triunfar. Quantos aqui creem que Deus vai operar um milagre? Deus não esqueceu de você. Deus tem um milagre para a tua vida. É nessa manhã que Deus vai mudar a tua história. Até agora você tem chorado, mas Deus vai mudar esse cativeiro. É tempo de vitória para a sua vida. Levante a mão para o céu quem crê que é tempo de vitória para a sua vida. Glória para Jesus. Glória a Deus. Maravilha. A Bíblia Sagrada também me fala no Novo Testamento, aleluia, estava a igreja primitiva buscando a face do Senhor. A preocupação dos discípulos, meus amados, era a ausência do Mestre. Quando Pedro disse para Jesus: não vai, Senhor, para ser crucificado, aleluia, Pedro estava entendendo que a presença do Mestre, Pedro estava entendendo que a presença de Jesus era muito forte para perdê-la. Não é que ele não queria que Jesus morresse para a humanidade, não. É que a ausência do Mestre, aleluia, ali naquele momento fazia que o coração de Pedro ficasse vazio, pastor Sérgio. Aleluia, e Pedro disse para Jesus: não, Senhor, não vá, porque só sabe, aleluia, o sofrimento do desamparo, somente quem passou por ele. Aleluia, para a igreja estava ali buscando a face de Deus. E a promessa de Deus que era essa, que o Espírito Santo desceria, que viria sobre a igreja, que não deixaria ela órfã, que faria o que Jesus fez. O Jesus, aleluia, não podia estar em todo lugar, visto que ele ainda não havia sido crucificado. Mas quando o Espírito Santo descia, aleluia, ali na igreja primitiva, a igreja achava que estava sozinha, que estava desamparada, mas estava clamando e buscando a face de Deus. Glória a Deus, aleluia. A face do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que veio um vento veemente, encheu toda a casa. Aquele que achava que estava desamparado agora, aleluia, o Mestre desce e enche a igreja da presença e da glória dele. A presença de Deus vai voltar a tua vida. A presença dele vai impactar a tua vida. Você vai voltar a sentir a presença de Deus. Você vai voltar a ser cheio da presença de Deus. Meu Deus. Meus irmãos, aleluia, eu sirvo ao Senhor desde os meus 17 anos para 18 anos de idade. Aleluia. E a situação mais difícil para alguém é sofrer o desprezo, ser desamparado, ser esquecido. E eu, quando eu tinha 1 ano de idade, meu pai e minha mãe separaram, e eu fiquei com a minha mãe, vim conhecer meu pai com 17 para 18 anos de idade. Aleluia. E aos 10 anos de idade eu fui ser menino de rua, e morei no orfanato pelo menos 7 anos. E quando eu morava nesse orfanato lá no Paraná, em Ponta Grossa, eu não sabia quem era meu pai, pastor Sérgio. Eu não sabia quem era, a minha mãe não sabia quem era, mas era muito pobre. A gente morava debaixo de ponte, em favela, embaixo de lona, não tinha qualidade nenhuma de vida. E quando eu estava naquele estudo de menor com 17 anos de idade, eu fiz a minha primeira oração, disse: Deus, se tu existes de verdade,
muda a história da minha vida, muda o quadro da minha vida. Não me deixa morrer aqui em Ponta Grossa, no Paraná, nessa situação, porque você é enterrado com muita gente, ninguém vai saber quem era. Aleluia, glória a Deus. Mas quando eu estava ali, eu clamei a Deus, meus irmãos, com 17 anos para 18 anos de idade. E quando eu vim para Pato Branco, Paraná, debaixo da autoridade do juiz, estando em Pato Branco, Paraná, o juiz pega a minha alimentação, localiza meu pai, que está em São João Batista. Deus começa a trabalhar na minha vida e no ministério de uma forma muito gloriosa. Agora o menino que estava desamparado, agora o menino que estava esquecido por todos, Deus começa a trabalhar de uma forma muito poderosa. E quando eu vim para São João Batista, pastor Sérgio, eu não conhecia meu pai, conheci meu pai, foi um privilégio muito lindo. Aleluia. E quando eu cheguei na casa, o pai me deu um abraço, eu fiquei muito feliz. Eu não sabia, o pai era da igreja. E quando eu fui para a igreja, eu era um moço muito sofrido. Eu não tinha muita tristeza, eu achava que eu havia nascido para sofrer. Às vezes acontece assim, às vezes o diabo diz para você: você nasceu para sofrer. Eu quero dizer uma coisa para você: você não nasceu para sofrer, porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é em Cristo Jesus que você vença. A vontade de Deus é em Cristo Jesus que você seja feliz. A vontade de Deus é em Cristo Jesus que você triunfe. Olha, eu sou das ondas que vem atravessar você. E quando eu estava na casa do meu pai, aleluia, o pai era da igreja, eu nunca tinha ido para a igreja. Meu pai disse: meu filho, vamos para a igreja comigo. Não, pai, eu vou junto com você. Como eu estava na casa do meu pai, não era incrédulo, apesar de não conhecer a Deus, não ter uma conversão genuína, eu não sabia como era gostoso servir esse Jesus maravilhoso. E após 30 dias estar na igreja, eu disse: Deus, se tu está, aleluia, nessa igreja, fala uma coisa da minha vida, lá do meu passado. Aleluia. Quando eu estava na igreja, o irmão que estava pregando missionário apontou o dedo para mim e disse: moço, lá onde eu estava, muitas das vezes eu achava que você estava sozinho, e que se você morresse lá, você ia ser enterrado como dirigente. Eu quero dizer para você que Jesus te ama, tem um projeto na sua vida. Glória a Deus. E com 17 anos, pastor Sérgio, eu nunca tinha ouvido a palavra Jesus te ama. Eu nunca tinha ouvido falar que alguém me amava, amados. Quando eu recebi aquela palavra, pastor Sérgio, entrou com uma flecha no meu coração. Eu comecei a chorar, senti a presença de Deus naquela hora. Foi algo muito marcante na minha vida naquela quarta-feira. E quando ele fez o apelo: você quer aceitar a Jesus? Quando eu vim por mim, meus amados, eu estava diante do altar de Deus, chorando, sentindo a presença de Deus. Você precisa entender que Deus é contigo, que Deus vai te dar vitória. Acho que você nasceu para sofrer, não. Você nasceu para ser feliz, porque o Deus ao qual você serve é um Deus de vitória e não nos ampara. Se coloque no pé, por gentileza. Meu Deus, que maravilha. E naquela quarta-feira foi a melhor quarta-feira da minha vida. Eu vim para a presença de Deus, senti a glória de Deus. Eu nunca senti tanta alegria, meus amados. Voltei para casa, perguntava ao pai: o que é isso? Ele dizia: meu filho, é a presença de Deus. Aquele que era desamparado, esquecido por todos. Pode uma mãe esquecer do filho que ama mente, todavia o Senhor jamais esquecerá de ti. Glória a Deus. Essa semana eu quero orar pela tua vida. Se você quiser oração, vem aqui na frente, nós estaremos orando por você. Deus